E aí, pessoal, beleza? Bom, vamos lá para mais uma aulinha de conectores adverbiais, né? Continuando aí a parte de exercício, agora a parte 7, né? E a gente vai continuar fazendo o que a gente já estava fazendo nas outras tarefas, que é ver os conectores adverbiais destacados e classificar os caras. E a gente já sabe que a gente já viu esses conectores todos, né? Os temporais, os proporcionais, os finais, os comparativos, condicionais, conformativos, né, os concessivos, os consecutivos e os causais. Então bora lá para mais umas frasezinhas aí para a gente treinar bastante e bem isso aí, tá? Vamos lá. Frase 61. Frase 61 diz o seguinte: Mal Jonas acordou, já estava esfomeado. Então vamos lá. Primeira frase está aqui com o conector, o mal, né? Já destacado, dizendo mal Jonas acordou, e depois vem lá o já estava esfomeado. Então estão aqui as duas frases. Vamos demarcar logo o conector que a gente tem que observar o sentido dele. Né? O conector mal, né, que é uma palavra da língua portuguesa que pode funcionar como conector, a maior parte das palavras são uma coisa, mas costumam também poder funcionar como outras. Né? Enfim, o mal aqui, ele traz para a gente, demarca, garante qual efeito de sentido nesse texto. Né? Aqui você tem o mal Jonas acordou, já estava esfomeado. Né? Se você chegar para o já estava esfomeado e perguntar quando é que o Jonas estava esfomeado, né, em que momento, quando foi que o Jonas ficou esfomeado, aqui você tem como observar a resposta. Quando foi? Quando foi? Quando ele acordou. Joia? Então, se você pergunta pelo quando, ele te mostra aqui o momento na primeira frase, né, no momento em que, se falamos de momento, estamos falando de tempo. Né? Aliás, já te dei a dica em outras ocasiões que quando a brincadeira tem a ver com a ideia do quando, né, o quando é um facilitador, né, para que a gente lembre da ideia de tempo. Certo? Então, esse conector aqui, ele está demarcando, ele está garantindo, ele está mostrando uma relação temporal. Ele mostra o momento em que o Jonas estava esfomeado. E conector de tempo foi o primeiro caso que a gente estudou, os conectores de tempo, né, os conectores temporais. Quer lembrar dele lá, do mal lá? Vamos lá lembrar mais uma vez. Dentre tantas que a gente já foi lá. O mal está aqui no final da primeira frase, ó, conectores temporais. Quando, logo que, assim que, enquanto, ou apenas, equivalendo ao quando, né? O mal, tá? E aí tinha um catatal ainda de expressões, conectores adverbiais e expressões adverbiais temporais, tá? Então tava tudo belezinha com o mal, tava tudo certinho, tudo tranquilinho com ele. Então fechamos 61. Partiu 62, vamos lá. 62 diz: Conquanto Marcela tem implorado perdão a Paulo, ele ainda ignorava. Então a primeira frase está aqui: Conquanto Marcela tem implorado perdão a Paulo. Aí encerra a primeira frase, vem a segunda: ele ainda a ignorava. Tá aqui, estão aqui as duas frases, conector está ali, ou conquanto. E aí vamos lá, o conquanto é o nosso conector a ser analisado, e ele é um conector de que tipo? Ele introduz que relação de sentido? Repare aqui que você tem a menina tal da Marcela pedindo perdão a Paulo. E o Paulo deu? Não. Então aqui você tem o pedir perdão, o pedir perdão, e aqui no ignorar, na verdade, é um não perdão. Aqui ele não está nem dando ideia para perdoar.
Então, o que você tem aqui é um princípio de oposição, né? Aqui você tem um princípio de exceção à regra. Qual é a exceção aqui? O que fica fora da regra? Pô, se a pessoa implorou lá pelo perdão, a princípio você esperaria ter o perdão, né? Até porque se alguém pede perdão é porque espera receber esse perdão, né? Mas ela conseguiu o perdão? Não, não conseguiu, né? Então foi um caso de exceção à regra, um princípio de oposição aí. E qual é o conector? Qual é o tipo de conector que produz lá nas relações adverbiais a ideia de oposição, exceção à regra, ressalva, pormenor? São os conectores concessivos. A concessão acontece, mostra sempre uma situação contrária do que deveria acontecer. Tá claro isso? Beleza? Então, 62 aí era o caso do conector concessivo, que a gente estudou lá no caso 7. Aliás, quer conferir o com quanto lá? Vamos lá no caso 7, na listagem dos conectores do caso 7. Você tem lá o mesmo que, ainda que, embora, com quanto. Tá ele aqui, ó. Com quanto que, né? Oposto que, por mais que, por menos que, por maior que, por menor que, por melhor que, por pior que, e por aí vai. Tá? Então tava lá bonitinho. Então aí os conectores concessivos para a gente relembrar e o maluco tava lá, né? O com quanto tava lá. Tranquilidade? Foi? Então fechou 62. 63. 63 diz: todos deveriam ter feito a tarefa, é a primeira frase, né? A não ser que tenham tido algum impedimento grave. Vamos lá, qual é aqui a situação? Primeira frase está lá: todos deveriam ter feito tarefa, a não ser que tenham tido algum impedimento grave. O a não ser que, né, é o nosso conector. É um conector aqui. E é um conector de que tipo? Aqui é um conector que, repare, está introduzindo uma informação que é um fato ou não é um fato. Isso aqui mostra uma situação que não é um fato, né? É um talvez. É um quem sabe. Um quem sabe o quê? Talvez ter tido um impedimento grave, né? Nessa hora, a gente está brincando, então, com um levantar hipótese. Isso aqui é uma hipótese. Uma hipótese é uma possibilidade, né? Que talvez, quem sabe, de repente, né, possa vir a acontecer ou tenha acontecido aqui nesse caso. Certo? E aí fechamos a conta. Por quê? Porque se mexemos aqui com a ideia de hipótese ou possibilidade, né, você tem um caso de conector adverbial que serve para essas ocasiões. Qual é o conector? É o lá do caso 5. É o conector condicional, né, que a gente estudou com o conector para a ideia de condição. Certo? Isso aqui estava lá no caso 5. Beleza? Tá? E repare que ele equivale a outros conectores condicionais, né? Tipo o a menos que, ou ainda salvo se, né? E por aí vai, né? Que são outros conectores que também têm um valor condicional. Tranquilo? Tá legal? Beleza? Só para você visualizar, vamos dar um confere lá no caso 5, para ver se ele estava lá mesmo. Às vezes a gente esquece de anotar, mas a princípio é para estar lá. Tá aqui, ó. Se, caso, contanto que, e o a não ser que, estava lá a menos que também, né? Então, enfim, tá aí direitinho, conector condicional, sem nenhum problema.
tá? Então, 63 resolvido. Frase 64. 64 diz: eu vou sair da frente para que você possa copiar tudo. Bom, então a primeira frase está aqui: eu vou sair da frente, não tem conector, está lá o conector para que, começando a segunda frase, vem lá, você possa copiar tudo. Certo? Então, beleza. Então, temos aqui o conector para quê? E ele é um conector que estabelece que relação de sentido, de leitura entre as frases. Bom, repare que o cara aqui vai sair da frente. Né? O cara vai sair da frente para que as pessoas possam copiar. Então, devia ser um professor falando isso aí, né? Então, a pergunta é: para que o cara ia sair da frente? Né? Para quê? Qual o propósito disso? Se a gente tem aqui como perguntar para quê e qual o propósito, e pode ter como resposta a frase seguinte, repare que ela pode responder, não pode? Pode. O propósito é o quê? A galera poder copiar tudo. Né? A pessoa aqui poder copiar tudo. Então, isso aqui mostra o propósito de sair da frente. Né? Mostrar o propósito é mostrar o objetivo, é mostrar uma intenção, é mostrar um intuito. Intuito e intenção é a mesma coisa. Né? Isso é mostrar a finalidade. E aí, se chegamos à ideia de finalidade, então fechou a conta. Esse conector é um conector adverbial final, né? Por quê? Porque são os conectores adverbiais finais que servem para mostrar propósito, servem para mostrar objetivo, né? Serve para mostrar intenção, serve para mostrar finalidade. Tranquilo? E a gente estudou esse cara onde? Lá no caso 3. Quer conferir? O para aqui estava lá, era o segundo conector. Ó, tá aqui, ó. Conectores adverbiais finais, está o para e o para quê. Né? Depois vinha o a fim de quê, com propósito de, com a intenção de, com o intuito de. Tranquilidade? Então estava aí direitinho. Então era essa parada aí da 64. Vamos lá para 65? 65 diz o seguinte: a conversa foi ficando mais inflamada à proporção que os ônibus se exaltavam. Então você tem aqui a primeira frase, que é: a conversa foi ficando mais inflamada. Depois vem a segunda frase, começando com o conector já destacado, né? E a frase que diz: os ânimos se exaltavam. Beleza. O conector aqui, que é o a proporção que, ele demarca, ele garante qual relação de sentido de leitura, né? Da segunda frase com a primeira com a segunda. Bom, vamos ver o que rolou aqui entre as frases. Né? Primeira frase diz: conversa ficando inflamada, ficando mais inflamada. Então aqui tem o mais inflamada. Mais inflamada é mais acalorada, mais quente, mais exaltada, né? Aqui é mais exaltação. Certo? Beleza? Mais exaltado. E ele disse: a proporção que os ânimos se exaltavam. Então, os ânimos foram ficando mais exaltados. Ânimos aqui também teve mais exaltação. Então, aqui aumentou, né? Aumentou a exaltação dos ânimos, certo? Se teve aumento aqui, a gente mexeu com a ideia de quantidade, né? Mexeu com a quantidade aqui de exaltação,
mexeu com a quantidade de inflamação da conversa. Aqui também teve aumento, foi diretamente proporcional aqui. Né? Também teve aumento aqui, aumento aqui. Então, se mexemos já com a ideia de quantidade, né, e os eventos aqui acontecem um em função do outro, que aliás a gente pode lembrar que isso também é um evento gradacional, né? Tem aqui a ideia de gradação em jogo, certo? Ah, fechou a conta. Qual é a conta que está fechada? Se mexeu com ideia de quantidade, medida, né? Você está mexendo com relações de proporcionalidade. Então, esse conector era o conector do caso 2, né? Proporcional, né? Serve para ideias de proporção. Aliás, a palavra base do conector já era a palavra proporção, já dava uma dica muito forte para a gente responder essa parada. E a gente estudou isso onde? No caso 2. Né? Quer ver lá o conector no caso 2? Vamos dar uma olhada no caso 2. Né? Tava lá a proporção Q, se eu não me engano, o segundo conector. Tá aqui, ó, a medida Q era primeiro, a proporção Q o segundo. Aí vinha lá as correspondências entre o quanto mais, quanto mais, menos, quanto menos, mais, quanto menos, menos, quanto maior, maior, quanto maior, menor, e por aí vai. Né? E as combinações possíveis, as variações possíveis disso aí. Então, de fato, 65 era uma relação de proporção aí, tá? Que mexia com a ideia de quantidade, né? Que tem a ver um pouco com a ideia de medida, tá? Beleza? Então, fechou 65. Partiu 66. 66 diz o seguinte, 66, né? Por mais que nos esforcemos, ainda há situações incontroláveis. Então vamos lá, primeira frase, que já está com o conector demarcado, por mais que, né? Tá ali com nos esforcemos, e depois vem a outra frase que é ainda há situações incontroláveis sem nenhum conector. Conector está aqui já demarcado. Vamos lembrar aqui a relação de leitura que ele estabelece. Então tá lá, conector por mais que. E aí vamos lá. Qual é a relação de leitura que você tem entre as duas frases, né, em função do por mais que? Quando ele diz por mais que nos esforcemos, né, então aqui é o tentar esforço, eficaz, né, eficiente, certo? E ele diz que aqui ainda há situações incontroláveis. Então aqui o esforço é ineficaz. Não é ineficaz. Então, você tem aqui uma relação de oposição. Né? Por mais que você tente ser eficaz no seu esforço, né, tem situações em que o esforço é ineficaz, certo? Então aqui você tem uma relação de oposição, que você pode lembrar que é também uma amostragem de uma exceção à regra, né? Ou um pormenor, ou uma ressalva, certo? E qual é a quebra de regra aqui? A regra seria, se esforçou, está tudo sob controle. Não, mas o que rola é que tem situação que fica fora de controle mesmo com esforço, né? Certo? Tranquilo? E aí, quando você tem relações que mexem com a ideia de oposição e exceção à regra, qual é o conector adverbial que serve para isso? Que demarca isso, que garante isso? São os conectores concessivos, né? Que são aqueles que introduzem a ideia de que uma coisa acontece, né, quando não deveria acontecer, ou quando não deveria acontecer, acaba acontecendo. Né? Para a ideia de concessão, de permitir algo que a princípio não deveria ser permitido, ou não permitir algo quando deveria ser permitido, tanto faz, tá? Então, só para lembrarmos, isso aí estava no caso 7. Quer conferir? Lá na listagem do caso 7? Vamos dar uma conferida, ó. Caso 7, você tem o por mais que, ó. Tá aqui, ó, na segunda linha. Você começa a primeira dizendo mesmo que, ainda que, embora, com quanto que, posto que. Tá aqui, ó, por mais que. Né? Tinha o por menos que do lado, por maior que, por menor que, por melhor que, por pior que, por aí vai.
né? Se bem que e assim por diante. Então a gente já tinha estudado esse camarada, estava aí bonitinho, por mais que conector concessivo. Tranquilidade? Então, partiu 67. 67 diz o seguinte: como hoje é sexta-feira, amanhã poderemos descansar. Bom, temos aqui o como, começando a frase, já destacada, é o nosso conector. Né? A primeira frase é hoje é sexta-feira. E a segunda é amanhã poderemos descansar. Anotando aqui que o como vai ser o nosso conector, beleza. E já bota aqui que ele vai ser o nosso conector. E aí temos que lembrar de novo a história do como, que ele pode ser, né, dentre os conectores adverbiais, ele pode ser 3 paradinhas. Né? Lembrancinha rápida aqui do que ele pode ser em termos adverbiais. Ele pode ser um conector causal, introduz a causa, o motivo. Ele serve para a gente comparar, ele é um conector que pode ser comparativo. E ele pode ser ainda um conector conformativo. Lembrando as características, então, de quando é que eles costumam ser uma coisa ou outra. Tá? Vamos lá, para ele ser causal, normalmente ele está no início da primeira frase. Né? Essa é uma característica visual dele. Tá? E ele costuma equivaler ao já que, ao porquê, ao porquanto e por aí vai. Tranquilo? Beleza. Para ele ser comparativo, vamos lembrar. Normalmente, ele está numa frase sem verbo. Porque o verbo é igual da outra frase. Porque é igual ao da outra frase. Aí acaba não sendo repetido porque a situação é a mesma. E para ele ser conformativo, ele está numa frase com verbo diferente da outra frase. E costuma corresponder ao de acordo com, ou ainda ao conforme, ao consoante, ao segundo, tanto faz. Certo? Então é essa parada mínima que a gente tem que lembrar. Então, observando aqui o uso do como. Vamos lá. Vamos ver aqui. Primeiros verbos. Vamos logo no comparativo. Comparativo é fácil, a gente vai ver logo se o verbo está escrito ou não está, se seria o mesmo ou não da outra frase. O verbo da primeira frase, que tem aqui o como, é o é. Da outra frase é o poderemos descansar. Opa, são diferentes e o verbo está escrito, então o comparativo já não vai ser. Certo? Vamos ver se pode equivaler ao conformativo, se pode equivaler ao de acordo com. Já que os verbos são diferentes, eu não vou nem olhar mais para isso. Vou olhar direto se pode equivaler ao de acordo com. Vamos lá, esse como aqui poderia equivaler ao de acordo com, e a frase ser de acordo com hoje ser sexta-feira, é isso? Hoje ser sexta-feira. Faz sentido? É a mesma coisa? É o mesmo sentido da original? Não, não é, né? Então, esse como não corresponde ao de acordo com. Então, morreu o conformativo. O que sobrou? Causal. Quer conferir? Confere. Sem medo de ser feliz. Repare que daria para botar aqui tranquilamente no lugar do como o já que. Você tem aqui, ó, já que. Tem que manter o mesmo sentido, hein? Mesmo entendimento. Já que hoje. Opa!
É sexta-feira, né? É sexta-feira, amanhã poderemos descansar. Hoje é sexta, amanhã é sábado, vai descansar. Tranquilo? Então se mantém o sentido, aqui temos o cara equivalendo ao já que. Então, se equivale ao já que, esse conector, ele introduz o motivo, né? Introduz a causa, é um conector causal, né? A ideia de causa aqui, conector do caso 9 que a gente estudou, certo? Tranquilo? Só um detalhe, é a causa mesmo? Sexta-feira, né? Só para você visualizar, é o que gera, o fato de ser sexta-feira, é o fato que gera poder descansar amanhã, né? Que é sábado, né? O descanso aqui no sábado, no dia seguinte, no amanhã, é o que é gerado. E quando brincamos de mostrar o que gera e o que é gerado, temos uma relação de causa. E aqui não é gerado uma relação de mostrar a consequência. Né? A consequência. Tranquilo? O descanso é a consequência de não ser mais sexta-feira, de ser sábado. Tranquilidade? Só para você visualizar que o como podia ser três coisas. Né? Vamos lá dar uma passeada no comparativo, conformativo, né? Aqui, ó, como comparativo, o cara foi listado aqui como conector comparativo. Como conformativo, também estava ele listado aqui no finalzinho da primeira frase, da primeira linha, melhor dizendo. E estava lá também o como, no final da primeira linha, aqui, como conector causal, né? Para introduzir o motivo, a razão, o que provocou. Tá claro isso? Tá? Então tá aí a parada da 67, fechou 67. Partiu 68. 68 diz o seguinte: a viagem demorou demais, de modo que perdemos a primeira sessão do filme. Então tá lá, a primeira frase que é: a viagem demorou demais, a segunda começa aqui no de modo que, né, e vai até lá no sessão do filme. Então, demarcando aqui a primeira frase, viagem demorou demais e perdemos a primeira sessão do filme. Tá aqui já marcado. O conector, a gente já está vendo, destacado, molezinha, é o de modo que. Tá aqui já demarcadinho para a gente observar a parada. E o de modo que é um conector de que tipo? Bom, olha a relação entre os fatos aqui, né? Considerando, é claro, a leitura do de modo que. Você tem aqui a viagem demorar demais, tá? Beleza? É a viagem aqui, né? Foi demorada, legal, beleza. Nada a pensar. Mas quando você tem lá, perdemos a primeira sessão da viagem, a sessão do filme, isso aqui é um fato que aconteceu depois da viagem, concorda? Né? A viagem, então, foi o antes. Só que a viagem, aqui ter demorado, foi o que gerou a perda da sessão do filme, da primeira sessão. Né? Isso aqui é o que provocou. Isso aqui é o que causou a perda da primeira sessão do filme. Visualizou? Então, do outro lado, a perda aqui da primeira sessão é o que foi gerado pela demora da viagem. É o que foi provocado. Não é provocado no sentido de chamar para briga não, tá? É o que foi causado. Então, se estamos aqui brincando de mostrar o que causou e o que foi causado, a brincadeira aqui você já deveria conhecer essa altura do campeonato há muito tempo. Né? Aqui, então, a viagem demorada é a causa. Né? E aqui, a perda da primeira sessão é a consequência, nessa novelinha aqui. Certo? Então era isso que você tinha que enxergar.
nessa brincadeira. E aí, como a consequência está do lado do conector, então esse conector está demarcando, está garantindo, está assegurando a amostragem da consequência. Ele é um conector do tipo consecutivo. Ele serve para garantir, para mostrar qual é a consequência de um determinado fato. Aqui ele está mostrando qual é a consequência de a viagem lá ter demorado demais. E conector consecutivo a gente estudou lá, no caso 8. Quer relembrar que ele estava lá listado? Vamos relembrar. Olha só a listagem dos conectores consecutivos no caso 8. Você tem lá então que, o tamanho que, o tanto que, o de forma que, de maneira que e o de modo que está aqui. Tá aí o de modo que, datinho de jeito que, às vezes tem o tal aí, né, de tal modo que, e por aí vai, tá? Isso não muda nada na leitura base do significado do conector, botar o tal ou não botar o tal. Tranquilidade, 68? Então fechou 68. Partiu 69, 69 diz o seguinte: a decisão de fechar a empresa já foi tomada, porquanto não temos mais capital no caixa. Bom, as frases que nós temos aqui, a primeira é: a decisão de fechar a empresa já foi tomada. É a primeira frase. Na verdade, tem duas aqui. E depois temos lá o porquanto não temos mais capital no caixa. É a segunda frase. Está lá iniciando com o conector já demarcado, que é o porquanto. É o cara que a gente tem que analisar. A gente já anota aqui que ele vai ser o nosso conector. E aí, vamos lá. Qual é a relação de leitura estabelecida por esse conector, juntando aí as duas frases? Bom, na primeira frase é dito que vai fechar a empresa, né? Fechamento da empresa. E aqui não temos mais capital. Não temos mais capital tá sem dinheiro. Acabou o dinheiro. Nada mais de dinheiro sobrou. Certo? Então, sem dinheiro aqui, o que acontece? O fechamento da empresa. Certo? O fechamento da empresa, então, é o fato que acontece depois. Fechamento da empresa é o fato aqui que foi gerado, que foi causado. Então aqui temos o fato que foi gerado na primeira frase. Então, a segunda frase, quando fala que não temos mais capital, não temos mais dinheiro, isso aqui mostra o fato que gerou, que provocou, que acarretou. Isso é, que causou. Que causou o quê? Que causou o fechamento da empresa. Então a brincadeira aqui, se temos a brincadeira acontecendo em cima do que causou, e do que foi causado, a gente já conhece essa novela. Essa aqui, de novo, é a brincadeira da causa, que está na segunda frase. Não ter mais dinheiro é a causa, certo? E a primeira frase mostrou a consequência. A primeira frase mostra a consequência de não ter mais dinheiro. Fechou a empresa, faliu a empresa, quebrou a empresa. Então, se o conector porquanto introduz o motivo da quebra da empresa, que é estar sem dinheiro, ele é um conector causal, que mostra a ideia de causa, a ideia de motivo. Certo? E isso aqui estava listado no caso 9. Quer conferir se está lá no caso 9? Está lá, cara. Vamos lá. Opa, tá ali, ó. Final da primeira linha. Você tem lá conectores causais. Já aqui, visto que, uma vez que, por quanto. Tá o maluco lá realmente como um conector tipicamente causal que introduz, que demarca, que garante a amostragem do que causou. Legal? Então fechou aí 69. Frase 70. Vamos lá para ela. Frase 70 diz: todo relatório do acidente foi redigido de acordo com o protocolo 748. Temos aqui
né, a frase básica, todo o relatório foi redigido, né, e vem lá com o de acordo com o protocolo 748, que não chega a ser uma frase, é complemento da primeira frase, mas vamos separar aqui só para a gente olhar para o conector. Né? Aqui a gente só tem, na verdade, uma frase. E por que isso? Porque só temos aqui o foi redigido. Né? Só um verbo aqui. Mas vamos lá. Ele está ali juntando um elemento que é importante para a gente analisar. Então, analisando. Você tem aqui o de acordo com, que é o nosso conector. Né? O de acordo com, ele costuma mostrar que relação de leitura. O relatório do acidente foi redigido, foi escrito. Não é isso? De acordo com o protocolo. Então, o protocolo mostra como redigir. Mostra como escrever. Né? Redigir é escrever. E aí, o relatório foi redigido identicamente. Redigido ou reescrito, escrito, em concordância com. Com o que prescrevia lá o protocolo. Então, se já estamos falando aqui de concordância, a gente já tinha aqui relações de acordo, né? Em acordo. Aliás, esse acordo já estava lá no conector, né? Certo? Ó, se temos aqui a mostragem de uma relação de concordância, de acordo, uma coisa sendo feita de acordo com a outra, podia ser em desacordo também, né? Já tínhamos aqui que fechar a conta. Por quê? Mexeu com relações de acordo ou desacordo, né? Concordância ou discordância, isso já mexe com relações de estar nos conformes ou não. Então aqui o conector era um conector do tipo conformativo. Né? Isso é para a ideia de conformidade, né? De ver se uma coisa está acontecendo dentro ou fora dos conformes. Né? Certo? Então aqui você já tinha ideia de conformidade. Onde que estava esse conector? Os conformativos. Caso 6. Né? Quer conferir lá o de acordo com, no caso 6? Vamos lá. Caso 6 está aqui, ó, de acordo com. Primeiro conector. Né? Tinha lá o segundo, conforme, consoante. Né? Que eu já falei que esses caras são muito usados para fazer pergunta em prova, principalmente quando ela se baseia no texto. Né? A pergunta vai se basear no texto. De acordo com o texto, segundo o texto. Né? Conforme o texto, conforme o fulano falou, né? O autor do texto falou e por aí vai. Tá? Muito usado para produzir questão de prova. Né? Questão de exercício, tanto faz aí. Então tá aí, fechamos a 70, fechamos essa bateria, mais essa bateria de exercícios conectores adverbiais aí. Valeu? Fui!